pouco exagerada, 2 chás, é melhor tirar. Não, pode. Já Fica tá à aqui, vontade. já. Tá no ar. Vamos lá. Tá no ar? Já. Olá, gente, sejam bem-vindos. Olha só, me avisaram assim, ó, está no ar e a gente já está aqui, começando um dia lindíssimo e que promete aí muitas emoções, muitas risadas. É isso, Will? Pablo, só pela conversa com a prosa antes do podcast entrar no ar já é bastante impactante, né? Vai ser bom demais. Já fiquei emocionado aqui com a nossa primeira convidada. Sim. Olha, tem só, deixa eu ver deixa eu exagerar aqui, né? Tem só uns 2 anos e meio que a gente está conversando. Imagina, o podcast tem 15 meses e eu tô falando aqui. Que prazer imenso, seja bem-vinda ao Sim Pode Crer, Suzana Alves. Eu que agradeço, até que enfim, eu compro a palavra, é tão bom, né? Quando a gente consegue resolver as coisas pendentes, né? E faz tempo que eu estava prometendo de vir aqui, né? Mas também nossas vidas, né? Foi na pandemia que vocês convidaram? Foi. Então, acho Tava que foi rolando no a meio, pandemia. né? Assim, Foi. né? E hoje, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, né? E podemos contar mais da história de Deus nas nossas vidas, né? História linda e super obrigado. Hoje, olha, para você que não é de São Paulo, chuva, sem energia, faltando internet, assim, aquele caos, assim, estava tudo lindo até ontem, né? Aí quando chegou o dia de gravação, porque foi na última gravação, não foi que também teve uma tempestade lascada aqui e tal, né? E ainda tem feriado agora, sexta, né? Sexta-feira. Pois é. Mas acho que agora o tempo vai para isso mesmo. Outono, né? Já, né? Folhas caindo. Então vamos lá, Suzana Ferreira Alves Sareta, olha só. O Ferreira ficou, viu? Ficou, né? Solteira, não coloquei. Não colocou depois? Depois eu sofri um pouco. Minha mãe, eu liguei para ela do cartório e falei, mãe, aí? Isso há 13 anos atrás, né? Não queria tirar o Ferreira, porque era dela, né, Ferreira? Mas liguei para ela porque era dela, né? E aí ela falou assim, lógico, deixa de bobagem, deixa de lá, não sei o quê. Seu nome já é Suzana Alves, seu nome já é Suzana Alves. Aí eu falei, é mesmo, né? Fui na dela. Depois me arrependi de tirar o Ferreira, porque eu fiquei tantos anos a pegar. O Ferreira era meu, né, poxa. Mas agora também, né, fazer o quê? Já foi. Suzana, confissão, tá? Como eu uso Pavarini, né? Pavarini. Sim. Na minha assinatura é o Oliveira, porque eu quero honrar o pai e a mãe, e aí eu fico, cadê o sobrenome do meu pai? Precisa aparecer em algum lugar, então na assinatura tem Oliveira. Eu vivi o luto do sobrenome, cara, é muito doido. Me senti mais normal agora. E agora já vivo cada vez mais Sareta também, porque tem essa... é forte esse negócio de nome, né? A Bíblia já fala, Deus já fala sobre isso, né? Também, porque é um nome, querendo ou não só o primeiro nome, mas o sobrenome também. Ele dá uma qualidade de existência, assim, que eu sinto de identidade, assim, né? Também. Mas o Alves sempre foi forte também, né? O Alves. Não, então, sempre foi. É que o Ferreira era forte pra mim. Sim, a gente não era publicamente. Publicamente, verdade, É isso que eu tô falando. Publicamente era o Alves. Sim. Por isso que a minha mãe falou, mas todo mundo já te conhece como Alves. Mas não era isso que eu estava querendo questionar ali com ela. Era a história toda, né? Sim. Mas, enfim, também a gente vai aprendendo também a lidar, né? A lidar, transicionar, né? Sim. Acho que esse deslocamento amadurece também. Verdade. E é interessante isso. Olha só, nós estamos na Zona Oeste de São Paulo e você nasceu na Zona Oeste de São Paulo? Eu nasci na Zona Norte de São Paulo. Zona Norte? Freguesia do Ó. Freguesia do Ó. Zona Norte. Zona Oeste. Oeste, não é? Eu acho que é Zona Oeste. Eu achei Não, então é Santana, né? Ali do lado. Santana é Norte. Então é Norte. Enfim, tá perto da gente. Enfim, a maternidade era Zona Norte. Tá por perto. Aqui eu morei em várias... Assim, eu morei no Limão, no bairro do Limão, que é Zona Norte. O Limão já é... Entendeu? Nasci no Limão. Então, tá vendo? Tá vendo? Então, mas assim, a freguesia do Ó... Sou da freguesia do Ó. Eu era Jardim Primavera, então, na Jardim Souza, ali atrás, ali já é... Sim. Não é mais Zona Norte. Eu acho que ali já é Zona Oeste. Eu acho. Oeste, mas tudo bem. Sempre... Enfim, né? Por que eu... ali, Elisa Maria, Jardim de Parque Tietê, estudei ali no Boêmer.
Eu tô lembrando essas coisas e fui atrás até da história do seu nome, que foi uma homenagem para Suzana Vieira, é isso? O seu nome? Tem, pelo menos, numa das reportagens eu vi. Era assim, eu foi isso mesmo ou não? Não sei bem, mas assim. Sua mãe era fã da Suzana Vieira e... Não, assim, a minha mãe queria... Eu acho que era Suzana ou Suzy, alguma coisa assim. E ela assistia muitas novelas, e a Suzana Vieira fazia muitas novelas na época. E meu pai queria Sandra. Eu só sei que ele esqueceu na hora e colocou Suzana. Eu acho que ficaram entre Suzy e Sandra, né? Era mais ou menos, Suzana, não, Sandra, não, Sandra. Então aí ficou, então Suzy. Aí na hora ele esqueceu. Mas eu tenho que, por mim, que era o nome que eu tinha que ter, né? Porque eu acho lindo, meu nome é um nome hebraico, Suzana, então eu acho que combina comigo esse nome. O símbolo dele é maravilhoso. Eu amo lírio, a minha flor preferida. E Suzana é lírio, né? A tradução em hebraico, pura como lírio. Então, o lírio nasce de uma flor branca, de uma flor... ela nasce da lama, ela vem da lama e se transforma numa flor branca e cheirosa. Então, esse simbolismo, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, eu já amo lírio. E que legal! Eu fiquei, assim, encantada. E isso me trouxe bastante resiliência também, porque eu acho que os nomes, eles têm essa força e a gente falando de nome de novo, né? A gente começou falando de nome, sobrenome, mas é isso, eu gosto do meu nome. Você falou um pouquinho da Zona Oeste e eu vi que, nossa, fiquei assim, surpreso. Você começou a fazer balé aos 3 anos, é isso? E aos 7 foi aprovada num teste para o Teatro Municipal, aos 7 anos. Onde você estudou dança até os 14 anos. Sim. Como que foi essa infância, passando, como você já mencionou, em vários bairros ali, Zona Norte, Zona Oeste, do lado de cá... Do lado de lá, da Marginal. Do lado de lá, da Marginal. E dali para o Teatro Municipal, como que era, por exemplo, que eu diria assim, tipo, sonho e realidade, né? Porque você saía da realidade e ia para o palco e, ao mesmo tempo... para uma criança é toda uma coisa de disciplina, né? De balé, aquela coisa toda. Então, como que era sonho e realidade? A dança, numa fase tão inicial da vida, moldou quem você é hoje ou ajudou a moldar quem você é hoje? O corpo eu já sei, porque, tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Flávio, não fica bravo, mas é sério, ela tá linda demais. Obrigada, Pava. Não, eu acredito que o balé, a dança clássica, ela trouxe muita cultura e educação dentro da realidade que nós vivíamos, a comunidade, né? Assim, num bairro mais simples, né? E vindo de pais semi-analfabetos, chegaram, casaram aos 17, 18 anos e já vieram morar em São Paulo para tentar a vida, no quartinho da casa do irmão. Então, um cômodo. Então, aquela coisa assim, é bem simples, né? Humilde. E essa realidade, de repente, minha mãe vê um dom em mim e descobre que tinha um lugar que era gratuito, porque a gente não podia pagar as escolas de balé, né? E que eu poderia fazer um teste, se eu passasse, eu conseguiria estudar lá, né? Então, para mim foi maravilhoso, porque ela primeiro que eu fazia balé de segunda a sexta-feira, com piano ao vivo, porque toca na sala, no piano. Sim. Então, você imagina, né? 8 anos, né? Fazendo isso todos os dias da sua vida, de segunda a sexta-feira, a maior parte da minha vida. Então, isso me trouxe um ouvido para a música, né? Para a vida, porque eu já era uma criança hiperativa, com déficit de atenção hiperativa, mas não sabia. Então, o balé, a disciplina e a rotina me ajudou muito a conseguir conquistar depois muitas coisas no futuro, que eu nem sabia, né? Por conta que eu descobri um TDAH tem agora, aos 43 anos.
Então, eu acredito que o esporte, ele tira a gente de oportunidades ruins e para fazer boas escolhas. Eu acredito nisso. Lindo. Com certeza. Lindo. Quer dar um... Deixa eu dar um alô para quem está ao vivo aqui com a gente, nossos membros. Se você não sabe, está vendo depois, quando estiver aberto para o público. O nosso podcast tem o apoio de muita gente boa de Deus. A gente sempre faz questão de agradecer. Obrigado. Como o Pava gosta de brincar, membros e membranas deste canal, muito obrigado por todo esse apoio que vocês dão para a gente. E eu quero dar uma boa tarde para a Deise, que está por aqui, Tiagão está por aí também, Adriana Balbino e a Graça também aqui com a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Você é casada, você é corintiana? Eu sei que eu tenho você é corintiana. Quantos anos você tem, Will? Quantos anos você tem? Eu tenho 34. Só porque ele é meu vizinho, ele acha que ele me conhece, né? Você é corintiano, mas eu lembro que você é corintiano, não é? Eu estou errado? Calma, vamos falar, tá? Vamos explicar toda a história. Eu tentei ser palmeirense na minha adolescência. A gente está ao lado do Palestra, do Allianz aqui, e eu também sou palmeirense, mas o Will, ele não é palmeirense, ele é assim. Precisa falar. A gente já entendeu tudo. Aí eu vou falar, você é corintiano, você é casada com um palmeirense que é fanático, que é palmeirense verde, até onde eu sei, do que acompanho Nossa, não é? Totalmente. Muito. E aí? Minha casa é toda verde. Palmeiras ganhando tudo ultimamente. A pintura por fora. Olha aí. Palmeiras ganhando tudo ultimamente. Como é que ultimamente já faz bastante tempo, né? 5 anos. Pois é, meu Deus, meu filho veio numa época maravilhosa, porque ele só ganha, desde quando ele nasceu. Eu vou contar a história. Meus irmãos, minha família toda é corintiana, né? Meu pai passou para os meus irmãos são da Gaviões da Fiel, aquela coisa toda, né? Trabalho. Até fiquei nervosa. E assim, eu sempre tive esse contato muito forte, né, com minha família. Mas isso não... Minha mãe e eu, a gente ficava, ai meu Deus, é demais, sabe? Fanatismo demais. Então a gente sempre ficava assim, não gosto muito de futebol, não gosto de futebol. Mas eu era mais no embalo, porque a minha casa toda eu nem podia... Mas eu também nunca gostei muito de futebol. Nunca assisti. Eu tô aprendendo bastante coisa agora, porque meus filhos, os dois, meu Deus do céu. Só futebol, né? Se ele chegar aqui, ele vai apresentar o programa com 6 anos, vou falar só de futebol do mundo inteiro. É uma coisa impressionante, né? Sabe todos os nomes, eu fico impressionada, assim. Nomes que eu nem consigo falar em alemão, aquelas coisas, né? Os menininhos, hoje em dia, né, eles amam futebol. Muitos, né? Pegou essa Copa também, veio com tudo, né? E aí, eu acabei na adolescência, tinha uma amiga na época que ela era um palmeirense muito verde, né? Para não falar roxo. E eu lembro que ela andava, tinha uniforme e tudo, e uma vez eu falei, vou chegar em casa com o uniforme do Palmeiras, o casaco do Palmeiras, né? Mas era mais para provocar, né? Meu irmão, meu pai, aquela coisa de adolescente, né? Nossa, sumiu. Até hoje eu não sei onde foi parar o uniforme da menina, o casaco da menina. E assim, eu penso assim, que talvez ali já era um despertar pelo verdão. Você adorou esse testemunho de conversão, né? Eu não sei. Conversão estamos começando. Eu não sei se isso foi só para provocar meus irmãos e meu pai, né? Ou se realmente era já uma simpatia pelo Palmeiras. Mas eu não sabia jamais na minha vida que eu ia casar com o oposto, né? Porque falei, meu Deus, eu já tô fugindo de gente que gosta tanto assim de futebol, e aí, pronto, caso com o palmeirense que é fanático. Mas assim, eu só tenho que sair de casa se o Corinthians for jogar junto com... Pego as malas, dou uma volta, se demorar muito, de repente se perdeu, eu já paro no hotel, já durmo lá no dia seguinte, se as coisas estiverem mais calmas. Tô brincando. Hoje não, porque eu tive que me converter. Não, mas eu não sou mesmo de... Tô brincando aqui, mas eu não ligo, sabe? Não sou mesmo, assim, não tenho, assim, esse desespero. Eu até aproveito para sair para as minhas amigas ali, para tomar um chá, porque a casa fica bem, assim, agitada, né? Você gosta de chá? Não. Piada interna, desculpa. Nem um pouco. Enfim, mas eu fico feliz, né? Porque você vê seus filhos, depois você vê as crianças também, você fala que começa a ganhar, você fica torcendo para ganhar.
para que as crianças e todos ficam felizes, né? Muito legal. E como você disse, eles vieram numa época muito boa, porque a gente passou por um perrengue aí uns 10, 15 anos. Olha, vou falar, viu? Mas... Diversão dos nossos seguidores e membros do canal é quando o Palmeiras perde, todo mundo vem provocar. Assim, a gente é alvo de muito bullying. O Palmeiras Assim. perde? Pois é, olha aí, ó. Tá vendo? Ele é corintiano? Já é das nossas, tá vendo? Já é das Você nossas. falou que era corintiano? Eu sou palmeirense. Palmeirense, mas Eu sou palmeirense doente. Gente, eu entendi que ele era corintiano. Tá vendo? Mas foi bom porque a conversa... Eu sou palmeirense... Porque o jeito que ele falou, né, do passado, eu falei, ih, conhece meus irmãos. É lá do bairro. Eu falei, já sabe que meu irmão trabalha. não, ele só não escolheu, mas mais propício. foi um fator bem decisivo a gente estar aqui ao lado. Imagina quando tem jogo e a gente está aqui gravando, ele não consegue fazer nada. Não, mas aqui o som não pega lá fora. Não né? pega, não claro, né? Aqui não pode, nem dá para pegar. Vocês devem estar tudo protegido aqui pelo som. Porque é muito perto, né? Sim, aqui Você já foi? na cobertura dá para ver ali. Nossa, eu já fui várias vezes. Assim, no jogo. No novo estádio, digo. Já. Vários eventos que tem, shows, e também teve Monster Truck, as coisas meu filho adora. A gente sempre vai. Eles vão toda semana, né, praticamente. Mas eu tô esperando ter um jogo mais tranquilo. Sempre eu fico esperando, né? Sempre tem, né? Mas aí dá aquela preguiça. Vamos passear, vou ler um livro, ficar aqui de boa na lagoa. Eu não sou muito, assim, agora meus filhos jogando, eu tô lá, né? Sim. Tô lá, né? Essa artilharia. Não entendo nada. Estão jogando bem também? É? Não vou falar muito não, porque parece que é coisa só de mãe, né? Mas os meninos são bons. É mesmo? Qual a idade? O Felipe parou, né? Porque se aposentou, ele fala. Sim. Agora só joga várzea. Mas ele jogou no Suzano, ele jogou no Inter. Inter, ai meu Deus, ele vai falar, não acredito que você falou errado. Não, depois corrige Não tem nos problema, comentários. depois. Esqueci, tá? Desculpa, Fê. Mas ele estava jogando, estava indo super bem, mas cansa, né? Ele ficou cansado. A gente deixou um ano, ele depois do terceiro colegial, ele decidir. E aí ele se jogou, aí fez vários testes, foi para Londrina. E ele ficou nesse circuito aí pesado, mas tem muita, né, panelinha, tem muita coisa, Sim. É muito difícil. E ele já estava com quase 18. Aí a gente foi ali apoiando, fazendo tudo para que ele, né, personal, mais médico, a gente fez o que ele não queria, era o sonho dele, então a gente deu todo o suporte. Mas aí chegou uma hora que ele queria ter uma vida comum, fazer faculdade, já está fazendo ADM, tá feliz, está estudando, mas ele não fica pleno se ele não vai. Aos sábados, os meninos sempre chamam ele para jogar, e ele sempre tá jogando. E o bem começou agora os campeonatos, e tá lá, várzea também, pequenininho, 6 anos. Joga bem também. O menino ali dribla, faz umas coisas que eu não entendo muito, mas os meninos ficam assim, falando, nossa, esse menininho, então deve ter talento. Com né? certeza. Ele já tem para esporte, porque eu acho que essa coisa puxa também, né, do pai. Sim, eu acho que tem uma genética aí. Porque ele faz luta, luta bem, taekwondo, ele sempre fez bem também, joga tênis bem. Deixa eu perguntar. Os dois, Filipinho também, sempre jogou tênis bem desde pequeno. É bem interessante isso. Então, qualquer esporte que eles se dediquem, se eles quiserem continuar na adolescência, até ir para o competitivo, eles têm esse talento, sim. Suzana, nas últimas semanas você voltou a ocupar as manchetes e eu não sei, mesmo em notícias sobre o Flávio, né, ele deu algumas entrevistas, aparece mais a expressão marido de Suzana Alves. Não entendi a risada. Como você tem lidado, porque, imagina, com toda... Você não está acostumado? Isso é tão comum. Você não seria, assim, não, eu preciso ser mais low profile agora, vai ter assim, e de repente qualquer declaração ou coisa assim, absolutamente, um story que você faz, vai para a manchete do UOL, para a manchete do Terra, para todas as manchetes. Você estava... Não, é que eu não dou entrevista. Dificilmente eu venho, por exemplo, como um programa desse. Eu acho que é por isso também, né? Aí as pessoas acabam pegando o seu próprio conteúdo para transformar. Com certeza. E gera Ibope, né? Senão, isso também não faria sentido. Mas você não dá entrevista por uma decisão pessoal? Você falou, não vou dar mais entrevista, acabou. Como é que é essa?
É que assim, eu sempre dou prioridade para minha família, né? Para meu dia a dia, para minha rotina, para as minhas coisas. E eu não vejo, se eu tiver alguma coisa para lançar, eu acho que eu não vejo o porquê, né? Assim, não faz muito sentido para mim. Então, quando eu sinto assim, eu quero ir às vezes por um amigo, um colega, uma pessoa assim que a gente tem admiração, que tem algum conteúdo mais relevante, que vão trazer algumas informações que vão agregar para a minha vida, e, né? Que também é tanta experiência nesse meio, né? Que eu entendo que eu só faço realmente aquilo que faz bem para mim, que faz bem para minha família. Então, não existe nada muito complicado para mim nisso. É só meu caminho mesmo, como eu vejo que é. E aquele que a gente está falando, a maturidade também, né? De ter consciência sobre si, dizer quero, não quero, é interessante, não é interessante. Isso é evolução, né? Eu acho que é a experiência, né? Porque quando eu já decidi isso, eu nem era tão madura assim, foi mais de 20 e poucos anos atrás. Não é de agora que eu... Então, que eu tomei essa decisão, não é de agora. Então, assim, eu nem tinha tanta maturidade, assim, né? A gente sabe que com o tempo que a gente vai vendo, depois dos 40 que a gente vai sentindo mesmo. Naquela época não tinha redes sociais, a mídia não tinha esse formato, e hoje, especialmente no TikTok, mas bastante também no Instagram, algumas pessoas, e especialmente adolescentes, quase que literalmente dariam a vida ou vivem uma vida absolutamente pensando no que vai ser postado. Então a gente chama de vida editada. Só aparece a pessoa, só é feliz, enfim. Qual o recado para... Deve ter adolescentes aí nos assistindo e que tem um desejo, assim, a fama mais do que qualquer outra coisa. Eu quero ter tantos seguidores, eu quero ter milhões de seguidores, Você já passou por essa fase e hoje optou por um outro estilo de vida. As pessoas adoecem. Sim. Porque precisa ter o corpo no padrão, precisa, enfim, precisa comer um prato que às vezes ela não tem condições de ir no restaurante, ou precisa tirar foto com um carro que ela não tem, enfim. As pessoas acabam não vivendo a própria vida para viver um personagem. E você já teve um personagem, acho que pode dar um recado aí, como que é? Vale a pena? Qual que é a sensação quando... alcançar tudo isso, vale a pena? Então, eu acredito que tanta coisa para falar sobre isso. eu penso assim, a gente tem, deveríamos, né, no meu caso, assim, eu acredito muito em ser eu mesma. A minha busca sempre foi atrás do propósito de vida. Eu sempre fui uma criança que olhava para o céu e já fazia algumas perguntas e já entendia algumas coisas a respeito disso, sabe? Né? O autoconhecimento. Eu nunca fui de me conformar, né? Eu sempre quis... E eu acredito muito que isso foi tão prematuro, tudo, sucesso muito nova, tudo... E ao mesmo tempo eu sempre quis ajudar minha família, sempre quis ajudar meu pai, minha mãe, e acabei agarrando algumas oportunidades que eu não queria, mas que parecia que estava batendo na minha porta, né? E ao mesmo tempo poderia ser uma possibilidade de acontecer o que aconteceu, por exemplo, né? Como um convite de você fazer sucesso num programa, num talk show, né? Um programa assim, talk show, entretenimento, né? Com uma roupa íntima. Então, assim, nunca tinha sonhado com isso, nunca tinha pensado sobre isso, né? Então, uma coisa fluiu, talvez do inconsciente, talvez das demandas também de necessidade, às vezes, igual, na verdade, eu topei fazer uma vez um piloto para pagar a faculdade e, de repente, eu já estava lá contratada. Então, assim,
Eu acredito nisso, que as coisas elas vão surgindo e você tem que estar atento. Você nunca pode se alienar e ficar só deixando... Porque tudo é influência. A gente está sendo o tempo todo influenciado. Em qualquer época, né? É atemporal isso, né? A gente não tem... desde aquela época que as pessoas já eram influenciadas. Sim. Há 100 anos atrás, as pessoas alguém estava influenciando alguém. Então, isso já vem, né? Já vem da nossa, da vida, da terra, da criação. Então, eu acredito só que a coisa agora ela está bem mais... A gente está vendo os sintomas de uma forma absurda. Os sintomas é doença mental. Resumindo, né? Sim. Mas isso não quer dizer que já não existia. Mas não existia essa proporção, como hoje, de você ser filmado 24 horas por dia. Porque ao mesmo tempo que você acha que você está vendo a vida do outro, o outro também está vendo a sua vida. Cada objeto desse que a gente tem... Aí todo mundo tem seu endereço, o mundo inteiro, todo mundo está conectado com você, e você só acha que você está olhando a vida dos outros, né? Então, só que está tudo. Você fala uma palavra, aparece uma propaganda no você abre o seu celular, às vezes não tem uma palavra, uma pessoa. Você comenta com alguém, uma pessoa e o sobrenome dela. Outro dia, nem sigo a pessoa, nunca nem lembrava da pessoa. Alguém falou o nome da pessoa, apareceu lá, agora não para de aparecer um vídeo de uma pessoa. Estou dando um exemplo, assim, não é só, é sobre tudo, né? Então, quer dizer, tá tudo, a gente está quase no aquário mesmo, né? Assim, sendo vigiados, sendo criticados, então, parece que virou, assim, uma coisa até estranha, né? Se a gente for aprofundar muito, a gente vai sofrer, melhor a gente não aprofundar demais. A gente começa a chorar. Suzana, eu vi um trechinho, você... Não terminei para responder, mas você quer mudar já? Não, nada. Tá. É porque Continua, eu por estou favor. ensaiando, porque assim, a gente tem que trazer lucidez para o máximo que a gente pode trazer para quem está assistindo, né? Assim, eu acho que esse é meu papel. Total. O Maurício Meirelles falou isso, ele falou, Suzana, você tinha que ajudar essas pessoas famosas dessa geração, porque eu estou fazendo psicologia, né? Vou me formar. E ele falou assim, porque tem tanta gente da nossa geração, ele mesmo, né? Tá passando também por algum... Ele fala, né? De depressão, tá, mas está vencendo, tá tudo ótimo. Mas ele já passou, tal, na pandemia também. Mas eu vejo que é uma geração mais jovem, né? E é uma geração que está fazendo muito sucesso, e muitos jovens fazendo muito sucesso. E eu fiz sucesso muito jovem. Então, e como eu consegui sair disso... né? Né? Nem eu, estou brincando. Sei bem. É uma boa pergunta. Sei bem. Conta aí que nós já vamos anotar a fórmula tudo, já. Senão vocês vão comprar meu livro, né, gente? A biografia. Não, mas é mais ou menos o que eu falo, entendeu? Por exemplo, experiências práticas de entrega mesmo. De entrega, de consciência, terapia. Eu falo, não só a terapia... Também, mas a terapia da escrita, a terapia do choro, das lágrimas, de olhar para o espelho, de se encarar, de anos e anos para a gente poder não jogar fora. Não é jogar fora e botar para debaixo do tapete, é assumir isso. Então, isso está difícil acontecer. As pessoas não querem sofrer, as pessoas não querem entrar em contato com nada que possa tirar elas da alegria... Da falsa alegria. Né? Da alegria ditada aí. É isso. Porque é alegria ditada. Porque vende mais, né? O choro vende, porque também chora o desespero lá. No hospital, aposta a vida ruim também é show também. Então, você escolhe. O que você quer mostrar? Você quer mostrar o seu sofrimento? Vai ter uma plateia enorme. Para ficar rindo, tirando barato. E você morrendo. E você vai estar ali, fazendo da sua vida um reality show. Ou você quer... Parece que não tem um meio termo, né? Ou você quer mostrar só flores e alegria. Família Doriana, tudo perfeito, sem nenhuma dívida para pagar, sem ninguém fica doente nunca, nem uma gripe, nem nada. Tá todo mundo perfeito. É sarado, Photoshop, todo mundo ganhando muito dinheiro... Né? Então, assim, não tem mais o equilíbrio.
Né? Não tem. Então você fica em dúvida quem é de verdade, quem não é, e os outros acham que tem o direito de te julgar. E só que você está dando liberdade também. Então, até que ponto, né, que a gente se posiciona? Para você se posicionar, você precisa, antes de tudo, saber que jogo é esse que você está entrando. E saber quem você é, principalmente. Lindo. Como que eu achei assim, de uma maturidade, porque eu peguei um trecho de uma entrevista sua. Para mim, ela sempre vai ser um presente importante que eu recebi da vida, que guardo com todo carinho e amor no meu coração. Sou grata a Deus por toda a minha história. Sua serenidade, ao falar da personagem que viveu, contrasta com a repulsa ao passado que muitas pessoas famosas, quando se convertem, eu não posso olhar para trás, assim, quase que fica um trauma, né? Sim. Aí, uma coisa que me ocorreu, vê se eu tô muito maluco. Tinha também, até pelo horário, vamos dizer, era final de tarde, não era o programa do Hulk? Era final de tarde ou início da noite? Acho que começou às 3, né? E depois foi para 6. Isso, então não era assim um horário em que, vamos dizer, que está tudo liberado. Tinha uma coisa também de humor um pouco, não tinha? Tinha. Da brincadeira com os adolescentes lá, não, perdeu, não sei o que tal. Você falar com carinho de algo que muita gente rasgou todas as páginas, não, eu fui isso, mas como olhando para trás, eu não sei se eu estou maluco ou não, mas quando a gente vê tipo MC Pipoquinha hoje e olha para a tiazinha no passado, assim, tirando a roupa, quer dizer, não tirando a roupa, tirando o aspecto do vestuário, assim, era algo muito mais ingênuo do que hoje as próprias crianças são submetidas. É um constrangimento imenso cada vez que a gente vê um show infantil e que elas estão cantando músicas que a gente não consegue nem prestar atenção. De alguma forma, será que foi a sua entrega também não teve um pouco disso, de não ser... não estou falando da Playboy, estou falando ali do dia a dia no meio daqueles adolescentes todos. Eu consigo, não sei se por ter conhecido bastante da sua história nos últimos dias para poder conversar com você, mas eu vejo uma coisa muito mais pura do que aqueles que tentam, assim, não, ela foi uma sex symbol, eu não consigo ver só isso. Eu estou errado ou não? Não, eu acho que não. Antônia Bujanra pensava assim, Hugo Giorgetti, vários diretores que eu trabalhei na época da Tiazinha mesmo, depois, logo em seguida, Marília Gabriela, muitas pessoas de respeito e de pessoas talentosas já admiravam meu trabalho na época da Tiazinha, com a Tiazinha mesmo. Então, assim, existia arte, existia beleza, existia ingenuidade, pureza, porque realmente era assim, né? Pureza, é essa palavra que porque eu era acabei assim, usando. né? Eu não era uma pessoa cheia de experiências de vida. Era uma menina que foi jogada no fogo. 20 anos? 18, 19, nossa, era uma criança, né? Uma criança. Hoje entendo que era uma criança. Mas assim, eu não estou aqui defendendo a personagem. Claro, claro. Hoje, eu vou defender hoje. Mas eu defendo hoje. Eu não fiquei esses 25 anos defendendo. Eu fiquei vivendo o processo, eu fiquei negando. Uhum. Porque o primeiro sintoma, a primeira emoção que eu senti foi a negação. Eu passei por todos os lutos da tiazinha. Hoje eu estou resolvida, mas eu não eu não podia dar essa resposta há 10 anos atrás. Entende? Eu tenho 44, vou fazer 45, então tem já bastante tempo, né? Sim. Faz a conta, sei lá, uns 25, né? E aí eu deixei logo depois de uns 2 anos, que me revoltei, porque eu queria fazer minha vida, minhas coisas, queria estudar, né? E aí, nem foi a conversão, porque a conversão foi depois. Sim. A conversão tem 18 anos que eu me batizei agora. Então, eu tenho 19 anos. Então, quer dizer, não era isso. Não tinha ainda uma vergonha de religiosa, entende o que eu estou falando? Sim, moral. Não era moral. Isso, estava tentando lembrar a palavra moral. Ainda não era isso.
Talvez isso era da moral da Suzana. Isso era da minha moral. Era mais moral minha, na verdade, porque eu tinha essa coisa de querer atriz, profissional, eu tinha preconceito com eu mesma, com a personagem. Essa era a grande realidade disso. Por conta que eu falava, gente, mas eu não tinha imaginado que era dessa forma. Eu sabia que ia ficar famosa, mas eu não sabia que era dessa forma. Então, você entende como eu tive que aceitar? Então, eu cansei de ficar lutando com isso. Aí, eu tinha os meus momentos com Deus, porque eu cresci na igreja, cresci no monte, né? Dentro da igreja pentecostal, com minha mãe. Depois, me afastei aos 15 anos da igreja, mas eu sentia Deus falando comigo, mas quando a gente está muito tomando as rédeas do jeito que a gente quer para a nossa vida, você ouve, mas você não quer dar crédito e nem muita atenção. Você quer tomar suas decisões. E eu fui tomando as minhas decisões. Aí, queria voltar. Aí eu estava falando dessa coisa de você hoje eu conseguir falar assim, né? Eu falar desse jeito, com tranquilidade, que essa era a minha história. Porque quando a gente vai entendendo a história de Deus na nossa vida, a gente vai se alegrando. Até então, quando eu estava entendendo que era a minha história, eu não tinha alegria. Entende? Porque a minha história, por si só, eu vou comparar com outras histórias. E nunca vai ser bom o suficiente. Porque sempre vão ter outras histórias melhores que a sua história. Sim. Entende? Então, você sempre está ali, no ego, no elogio, na vaidade. E quando você vive o processo da entrega, né, de tudo que Deus mostra quem a gente é, de fato, a realidade, sem Ele, e de tudo que a gente é com Ele. E aí, tudo que você vai passando nessa experiência maravilhosa, que eu falo assim, gente, o deserto não é para ser ruim. É um processo, né? E aí você vai ficando cada vez mais forte e mais confiante, porque a sua força vem do Senhor. A sua alegria vem do Senhor. Então, quando você entende isso, nada, você não quer mais nada com você mesmo, sozinho, entendeu? E aí fez sentido para mim que Deus não queria que eu ficasse negando. Deus não queria, porque ele falou assim, como que a minha obra vai ser vista? A minha obra é vista no todo, desde o seu nascimento, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Que coisa linda! Fico tão feliz de proporcionar esse momento para vocês, porque assim é sublime, de verdade. Eu estou toda arrepiada. De verdade, absolutamente, Deus é maravilhoso. Absolutamente sublime, mesmo porque, olha, 18, 19 anos de conversão, e eu acompanhei desde quando eu comecei a fazer jornalismo até agora, assim, zilhões de casos de conversão. E um caminho muito comum, especialmente para atores, atrizes, a pessoa se converteu, aí ela vai fazer as turnês nas igrejas, e alguns testemunhos eu ouvi várias vezes, assim, né? Eu ia tocar, sou músico também, ia tocar, sei lá, no evento da Donep, alguma coisa, aí eu ouvi pela terceira vez o testemunho de fulano. E era assim, era mais o ator ou a atriz do que o cristão, porque tinha a hora de chorar, tinha a hora que os dons de talento, o talento de ator mesmo. E agendas abertas para, imagina, assim, você poderia ter feito isso. Tanta gente fez, mas não conseguiria. É um horror. Mas você imagina assim, de norte a sul, você vai lá, olha, eu era assim, e daí ia sempre salientando, né? Não podia colocar a capa da Playboy, mas ia colocar lá com o chicotinho, não sei o quê. Olha, então, eu era assim, tá, daí precisa falar bastante das coisas ruins daquele período, como se Deus precisasse de algum tipo de ajuda, ou mesmo de talento
de ator ou atriz para poder fazer algum tipo de obra. Então, como eu participei como coadjuvante, não dando testemunho, mas fazendo trilha sonora, inclusive com as cordas, que cordas vocês sabem, né? Na hora de fazer o apelo, você precisa colocar aqueles violinos junto com o teclado, assim, porque daí o coração fica... A gente, é uma estupidez, assim, é um horror, né? É sei lá, quase que uma arapuca gospel que a gente monta achando que é assim que Deus transforma as pessoas. E daí você passou assim, quando você falou minha história completa, assim, eu fiquei arrepiado, porque é exatamente isso. Podemos olhar o quadro todo e não só um pedacinho? Para ver a grandeza de quem fez a obra? Exato. E eu não vejo a minha história nada diferente da tua, nem da de ninguém. Com certeza. E eu quero que as pessoas que me seguem tão perto de mim... Eu acho tão estranho falar me segue, porque para mim só Jesus. Eu não gosto muito desse negócio. Desde quando eu abri esse Instagram, me segue aqui. As pessoas que estão por aqui no Instagram, elas possam entender isso. Que a história de Deus na vida delas é linda e é grande. E ele quer fechar. Não é que fechar, não vai concluir até que ele volte, até que ele nos leve, mas entende? E que a gente seja inspiração para essas pessoas nesse sentido, para que elas entendam que Deus... Nossa, gente, tem cada história. Você senta para conversar com qualquer pessoa onde você for. Você fala, meu Deus, não acredito. Aí você acha que a sua história é bem difícil, mas aí sempre tem cada história de vida. Então, assim, o nome de Deus é para estar glorificado, é para ser glorificado na nossa história, desde sempre. Isso eu acho que é a igreja, né, de Cristo, o reino de Deus é sobre essas pessoas, né, que vão realmente entender o propósito, o chamado, não vive aleatoriamente, não vive um dia sem pensar sem abrir o coração, sem entender. Como eu me comportei agora? Nossa, foi tão estranho. Não acredito que eu falei isso, meu Deus do céu. Oh, Deus, me perdoa aí que eu me comportei como se eu não fosse parte do reino. Fui agora uma discípula que não tive sensibilidade para entender o que a pessoa estava falando. Assim, essa, né? Assim, eu acho que é esse... olhar para isso todos os dias, assim, né? Eu acho que é isso que Daniel fazia, por isso que Daniel, para mim, é uma das maiores inspirações da Bíblia, porque ele era coerente. E não só coerente, ele era coerente, mas ele não foi coerente durante um período da vida dele, ele foi coerente a vida toda dele, até idoso. E pelo menos tudo que a gente ouve, né, na Bíblia, você fala, nossa, que consistência, né, de relacionamento com Deus, de vida com Deus, de experiência, lá, de não abrir mão, de não negociar o inegociável, de manter o corpo dele saudável, a mente dele ali, né, sempre... Porque uma vez que você entende que a alimentação é algo que te proporciona uma mente forte, domínio próprio, você fala, uau, eu não vou abrir mão disso. Jamais. Que isso vai te dar mais comunhão, que isso vai te dar mais... Você está mais aberto para ouvir o Espírito Santo. Gente, como que eu vou deixar o açúcar me dominar e deixar de viver isso tudo? Então, assim, mas é muito difícil, porque nem todo mundo entende sobre essas coisas, né? Por isso que eu tenho uma simpatia também pelos adventistas, porque eles entendem muito bem isso. Eu tenho simpatia especial por eles, por conta que a gente precisa trazer isso para as igrejas, todas as denominações. Eu sempre frequento as denominações das minhas amigas, eu sou batista, mas eu estou sempre ali, né? Meu pai era da congregação, então eu sempre estou ali visitando uma outra igreja. Mas eu fico nessa expectativa sempre de entender como que a gente pode... de mostrar lá em Gênesis 1:29 o que está escrito. Vou ler aqui para vocês. Claro. Não posso perder essa oportunidade de falar sobre isso. Pastor Will tira oferta no final. Já daqui a pouco a gente... Está amarrado. Deixa eu mandar um abraço para a Sandra, para o Tércio que estão por aí. Já daqui a pouco eu passo aqui a pergunta, Tércio.
Tá, vai falando. A Sandra, a Tati está por Aqui eu não tô sem Wi-Fi, mas saber. Entendi, eu acho que é isso, é sobre isso, né? É sobre a gente ler, entender e deixar o Espírito Santo falar. Gente, a gente tem que entender que o Espírito Santo que faz tudo, né? Se a gente não tiver o Espírito Santo, o poder, a revelação do Espírito Santo, não tem como, né? Deixa eu te ajudar. Gênesis o quê? Achei já, Achou? achei. Obrigada, querido. É que eu tinha travado aqui. Eu já estava com medo dela perguntar para a gente se E seria disse decoro. Deus. Não. Nunca vou fazer isso com ninguém, gente. Imagina a Bíblia tão grande. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Servosão para mantimento. E como que tá a tua... Essa versão aqui tá muito... Servosão, tipo, como assim? Né? Seu avô grande. Não, é um servozão, né? Na NVI, elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo Olha que aí, tem essa versão que em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, das aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Lindo. Né? Então ele disponibilizou o que para a gente comer? Gente, a natureza, as folhas, os vegetais, está no Gênesis, né? E aí pronto, aí o ser humano ele fica cada vez mais longe de toda a verdade de Deus, né? Que está conectado com o nosso corpo, com a mente, com tudo que nós somos, né? Que Ele nos fez. Você demonstra muita paz e, sobretudo, muita paz consigo. Acho que isso é fundamental. E a gente só consegue encontrar essa paz consigo quando a gente encontra paz com Deus. E está escrito nas Escrituras que a gente acredita que essa paz só é possível por Jesus. Eu queria saber, junto com essa ideia, com essa constatação de que você demonstra ter muita paz com a sua história, quando você decidiu ser mãe? Você estava nesse processo de... Eu sempre sonhei, né, loucamente, pela minha família. Não, e eu falo, minha família, ela é fruto de muita oração, de muito sonho mesmo, né? De muita dedicação. Tanto eu, quando era solteira, que a gente já estava, né, plantando, e depois também, e agora, consequentemente. E eu, quando fui tentar engravidar, já estava casada acho que uns 6, 7 anos, e eu não conseguia engravidar. Aí eu fui fazer exames e descobri que eu realmente tinha alguns, trombofilia. Não sei se vocês já ouviram falar o que é trombofilia, mas é como se o bebê não consegue se alimentar pelo cordão. Então, você acaba abortando todos os meses. Porque não chega então é algo assim que também Deus já resolveu na minha vida. Que eu também começo o livro contando essa história que vocês vão entender, familiar, que é a geração. É muito interessante, eu não posso contar aqui mesmo, porque essa vai abrir o livro. Olha o spoiler aí. O spoiler não. É um spoiler e é um teaser, na verdade. Não é bem spoiler, não. É um teaser, tá aí. Vai sair com Aí eu volto, aí eu vou dar entrevista. Porque aí a gente tem porquê, né, gente? A gente vai espalhar aí. E mais do que isso, a gente tem um movimento de incentivo à leitura. Sim, pode crer. Não só da Bíblia, legal. mas de livros, Que ótimo. bons livros de todos os estilos. Temos livro do mês, a gente distribui livro para os membros do canal. Oba. Então, é bom saber que em Depois breve, eu te dou um livro para vocês em sortear. breve, um dos livros que a gente vai escolher os aí. membros, Vai com sair certeza. quando? Já tem? Agora eu tenho reunião agora, no começo de maio, com a editora, para a gente fechar os prazos. Que lindo, que lindo. Mas eu tô tranquila, porque Você tempo que de está Deus. escrevendo? Sim. Não, já escrevi, na Já verdade. escreveu? Porque assim, já tem acho que 1 ano e meio, 2 anos que a gente fechou. Eu fechei com a editora e fui trabalhando nesses 2 anos. O ano passado eu dei uma parada por conta que eu descobri o diagnóstico, aí eu fiquei. Precisei sair fora um pouco de novo, né? De vira e mexe, a gente tem que dar aquela afastada para entender as A coisas. editora é cristã ou não? É Editora Vida. A editora Vida?
Durante 10 anos eu fui gerente de marketing da Editora Vida. Que legal! Olha aí. Editora Vida. Que legal. Então. Aquela logomarca que vai sair no seu livro foi durante a minha gestão e a NVI. Que demais! E a NVI que ele leu o lançamento. sim. Fui eu que capitaneei também. Que legal. A Bíblia Mensagem também. Mensagem foi o último projeto. Linda. É isso. Por falar na mensagem, o nosso livro do mês é o livro do autor da mensagem, né? A biografia do Eugene Peterson. Que legal. Linda a história. Que legal. Lindo, lindíssimo. Mas assim, continuando aqui nessa questão da maternidade. Isso. Em algum momento Agora tá você. muito frio. Aí, eu sim. Mais chá, água quente. Em algum momento você falou assim, você pensou, eu vou ser mãe e eu preciso... Porque se eu perguntei que fase que é essa que você foi mãe, você pensou, eu vou proteger... Como é que eu vou proteger os meus filhos dessa história? Eu preciso proteger? Você sentiu a necessidade de proteger? Qual história? Da tiazinha. Pensei que era da terra, do mundo. Tanta história. São tantas histórias. O tempo todo, né? Do mundo. Tanta história, né? É tudo sobre ele, né? Então, no começo, eu não tinha ainda despertado esse insight. Mas eu já tinha muita convicção de que do propósito de Deus para minha vida e, consequentemente, o propósito da minha geração. Então, eu nunca sempre li direitinho e entendi o que estava escrito. Mas, conforme vão passando os anos, primeiro que assim, eu tive experiência de aborto, tive experiência de um bebê que eu tive um parto que parou o coração de bater, enfim, tive muitas experiências que eu entendi, conversando com Deus nessas experiências, de que se eu engravidasse, eu cheguei à conclusão de que se eu engravidasse um dia, ou mesmo a adoção, que tentamos entrar com um pedido de adoção meu marido, antes de conseguir engravidar, e que seria um Samuel. Deus já tinha falado para mim que a mesma coisa que ele fez com Ana, ele ia fazer comigo. Então eu já estava de tudo ter passado por essa situação, e veio o Benjamin, que é o meu Samuel. E eu sempre falei para Deus, assim que o Benjamin completar a idade certa, ele vai para o campo missionário. E eu já levei ele para o campo missionário, e todos os anos, né, pretendo levar. E ficamos 20 dias no ano passado no sertão do Nordeste, evangelizando. Sempre fui para esse sertão do Brasil, Piauí, Paraíba, sertão, Pernambuco. E aí eu combinei com Deus, porque se ele ia fazer como Ana fez, eu também deveria fazer como Ana fez com Samuel. Eu entendi. Então, é o que eu venho fazendo. Então, o Senhor, quando ele falou assim, quando eu falei para ele, como é que eu vou conversar com meu filho sobre meu passado? Aí o Senhor falou assim, não precisa se preocupar com isso. Você não precisa. Só faz o que você tem que fazer. E aí eu descansei. E eu já tive experiência também com meu enteado, que é o Felipe, ele mora com a gente desde os 11 anos. Então é meu filho, né? Eu sempre falo ele como meu filho, não tem como. E mesmo antes dele morar com a gente, já era meu filho, desde os 4 anos. Então, e o Felipe, eu já tinha conversado com ele, já tinha passado por experiência com ele. Então, Deus estava ali já me preparando também. Gente, é o futuro, é o passado, é tudo sobre eles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Claro. Vocês estão entendendo que a vida de vocês é igual. Então, tá tudo. Olha só, no ano passado você descobriu que tem TDAH e, de acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH está presente em até 8% da população infantil, tanto no Brasil como no mundo, 8%. A partir da sua experiência, quais sinais você recomenda que os pais devem prestar atenção nos filhos? Pois é, eu coloquei a máscara em mim e agora eu já estou começando a fazer os exames no meu filho por conta, eu acho que é isso. O que eu recomendo para as pessoas, para as mães, para os pais que perceberem uma dificuldade da criança na escola, da criança de entender alguma... principalmente aos 6, 7 anos, que já a compreensão já começa a ficar um pouco mais clara de alguma coisa que você explica...
ou de uma matéria, ela não consegue ficar quieta, não consegue ficar sentada nunca, prestando atenção em nada, ela sempre está falando, sempre está em movimento, porque também o TDAH tem a criança que ela é só hiperativa de físico e não de mente, e tem a hiperatividade mental e não a de corpo, e tem as duas, eu sou as duas. Eu tenho as duas. Então, você me vê aqui quietinha na cadeira. ouvindo com atenção, eu lendo as informações e ela assim, aqui, ó. Será, né? Tá medicada. Ai, só Deus na nossa vida. Mas assim, eu faço muitas coisas. Por isso que eu medito. Eu nem sabia nessa época. Imagina, eu medito há muitos anos que eu busco essa calma. Então, naturalmente, por causa do Pilates, da dança, meu corpo, eu tenho muita sensibilidade corporal, consciência corporal. Isso ajuda muito. Então, se a mãe, né, quanto mais consciência a mãe tiver dela mesma, ela vai observar o filho dela e vai entender que pode ser que tenha algum espectro, que tenha alguma coisa que não está ali muito comum. Agora, a criança, geralmente, ela é alegre. Você também não pode ficar achando que tudo é agora TDAH, porque agora todo mundo agora tem TDAH. Tem que tomar cuidado com isso. Fiquei com muita piadinha, muito meme, né? Que fala? Memes. Então, fica também todo mundo tirando assim onda, como se... E é sério, é algo muito sério. São as duas coisas, né? Um dizendo, agora todo mundo tem isso, na minha época não existia isso. Então, assim... É porque não tinha conhecimento estudo sobre isso, entende? Até a falta de conhecimento vira meme? Não, né? Pois é, pelo amor de Deus, né? Então, assim, hoje tem gente querer tomar remédio para tudo também, não. Gente, calma. Sabe, tem que tomar. Igual eu não tomo nem Doril. Eu nunca tomei. Eu sou uma pessoa contra... Somos dois. A indústria da farmácia. Eu nunca, você também, né? Eu não olho. Sempre a minha alimentação é Gênesis 1:29. Nunca tive dor de cabeça. Você é vegetariana? Não, eu já fui. Já foi? Já fui. Meu pai, né, a gente teve um caso complicado, né, quando meu pai faleceu há 20 anos atrás, que foi onde eu me converti na doença dele. E quando teve esse processo do câncer no estômago. Aí eu mudei radicalmente e depois eu ficava assim, tipo, 3 anos sem comer carne, sem comer frango, aí depois eu voltava um pouco, aí depois... Mas o máximo que eu fiquei, acho que foram, assim, uns 6 anos, assim, sem comer carne, assim. Mas eu não sou muito de carne também. Então, aos poucos, eu fui estudando sobre nutrição, eu fui fazendo especialização, como eu já trabalhava na área da saúde, eu fui interagindo... E fui observando no meu corpo, né? Eu descobri alergia à proteína da vaca, fui tirando tudo, tirei leite, tirei queijo, E eu fui percebendo mais ainda o meu corpo, porque você vai ficando mais consciente. Quanto menos você come, né? Mais forte você fica. Já dizia meu amigo Daniel. Ai, Jesus. Chorei aqui agora, mas tudo bem. Mas eu não vim aqui para causar nenhuma cisânia e nenhum desagradamento. Não, nem para dizer para você que você está em pecado. Tô brincando. Não é, porque assim, cristão... Com a graça de Deus, ela não teve uma recaída e não está com um chicotinho aqui hoje. Então, ó, senão eu já levava uma agora. Pode ficar tranquilo. Você fala dos cristãos, porque come demais... A gente é desregrado, né? A gente não tem disciplina. Mas você acha que isso é um problema do crente ou é um problema do latino-americano? Porque eu vejo que o oriental, principalmente, o oriental lida com muito mais facilidade com a alimentação, com muito mais respeito, equilíbrio do que os ocidentais. Você não vê isso também? Pode ser. Não, com certeza. Tem isso também. Mas eu acho... E olha que os orientais têm muitos problemas mentais, né? Então. Uma série de saúde mental, sim, né? Todo mundo tem, é humano. E cada um da sua cultura, mas tem onde a água, né, onde o calo pega. Alguma dessas que eu sempre quero falar um dia, mas depois não consigo falar. Mas sempre tem aonde... Tem um ponto, né, o legal de você nascer nessa cultura,
do país tropical e daquela coisa de ter contato, e tem aquela coisa da frieza também, mas todo lugar da frieza que eu falo, mas uma forma diferente de demonstrar amor, né? Cada um tem o seu... Só que eu acredito que isso está muito ligado... a gente precisa entender... Eu sempre falo isso, dos 10 mandamentos. A gente precisa entender que a comida, por mais que tenha a ver com o nosso país ou com a nossa cultura, porque se você for pensar o calor aqui, a gente deveria comer menos, né? Porque a gente come mais no frio do que... Sim. Também tem isso, né? Na verdade, assim, tá frio, vamos comer. Tá calor, vamos comer. Né? Eu não sei, mas eu acredito muito na desigualdade social. Acredito que venha mais por esse lado. A questão da desigualdade, a questão da desnutrição, a questão dos industrializados, daquilo que é mais... que chega mais rápido, daquilo que é mais acessível, sabe? E eu acredito que, assim... E da propaganda, né? Enganosa, né? Então, acho que a nossa cultura, ela tem isso de pegar o que é saudável, o que é saudável e caracterizar como algo caro, algo impossível. Olha o chá, já. Beleza. Eu disse que tinha uma piada interna. Pode apertar para sair. Aí. Eu acho que são N fatores, mas para mim, vem a questão da mesa, da comunhão. Estou pensando que Jesus me dá uma saída para essa resposta, porque são tantas coisas, né? Mas a gente, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Vou até colocar mais um aqui. Gente, não olhem agora a marca do Vamos ver qual sabor. Não tem merchan aqui hoje fechado. A comunhão. Isso é. A ceia. Né? Eu não sei vocês, mas assim, eu fui criada comendo no sofá, com a televisão ligada. Mas... Primeira oportunidade que eu tive de ter a minha mesa, a minha casa, aos 18 anos, 19 anos, 18, 19, eu sempre comi na mesa. Achava chique. Será que eu achava chique? Tava na novela, passava, né? Achava legal. Tudo que era na novela a gente influenciava, né? Naquela época. Hoje em dia, tomara que não. Nem naquela época foi bom. Mas assim... Essa coisa da comunhão, de comer, de celebrar. Meu pai sempre foi esse nordestino, minha mãe também, de receber pessoas. A gente imagina, uma família que vem sempre mora na casa do outro. A gente sempre morou com muita gente em casa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro, além de primeiro dar o sítio do meu pai, que eu desde criança que eu falava que eu ia dar, era comprar uma casa para todo mundo morar junto. Meus irmãos com a esposa. Era assim, eu fiz isso aqui, Pacaembu, aqui. Na Imberê. A Imberê? A Imberê. Perdizes. Aí comprei uma cobertura com 6 quartos com banheiro e botei todo para morar. Imagina. Não deu um mês, né, gente, para não dar certo. Mas, enfim. O sítio não era nas montanhas, mas era no alto, na cobertura. Exato. Aí, não, o sítio já estava lá de final de semana. Papaizão, meu pai já morava lá, já ficava lá a semana toda. Com os bichos, com os animais. Era o sonho do meu pai. E aí, o que aconteceu comigo? A comunhão, eu acho que causa isso. Então, você vai para a célula, aí você vai, todo mundo passa lá, cada um passa no lugar, traz negócio. Aí você vai, tem lá o cafezinho da igreja, aí tem aí, bota coxinhas, 10 da manhã lá no balcão. Eu fico, nossa, não vou falar, viu, Cris? Já falei, né? Na minha igreja eu falo direto, todo mundo. Bom, não vou falar mais porque já tá chato, né? Não, mas eu quero aprender com você sobre cuidado, isso. porque eu me enrolo muito. Eu tava tão objetiva, eu já comecei. Não, fique em paz. Eu quero aprender com você sobre isso. Fala. Quando você critica, quando você fala, é com relação à coxinha, porque óleo, essas coisas pela manhã, não é saudável, fritura, etc. Nunca, né? Mas, por exemplo, se tivesse lá no café da manhã uma cesta com frutas, você não ia se queixar? Lógico que não.
Não, mas eu sempre levo aquilo que eu vou comer. Will, fala direito. Ele está de dieta? É isso aí, Então ele está assim todo... É isso aí. Tá todo preocupado. Ontem ele estava demorando para entrar na live, eu falei que ele estava tomando a mamadeira de whey protein dele, que ele passa assim 3 horas por dia na esteira, né? Isso aí, Então... Deixa eu fazer uma frase. Não, mas assim, você, já que você não pode, porque você vira o chato, né? Eu sempre fui a chata, é que as pessoas já acostumaram comigo, eu nem sou mais chata, porque já é a Suzana, né? Já é o chato, já vai junto com o nome. Mas você leva. É assim que você faz. Eu faço meus pães de fermentação natural. Eu levo. Todo lugar eu levo. No piquenique eu levo os pães de fermentação natural. E levo as frutas. E sempre vou lá. O suquinho mais natural possível, o chá, tá? Sempre vou tentando, porque é assim que a gente faz, com exemplo, entendeu? E aí eu fico percebendo, todas as pessoas, elas comem o tempo todo, tá todo mundo a hora toda colocando coisa na boca. Também tem a questão aí de você que é psicóloga de ansiedade. De psicóloga de ansiedade. Não, que eu digo, também tem a gente estudo estuda de bastante. ansiedade aí também. Porque... compulsão alimentar, né, a gente chama. Nesse sentido, com alimentação. Mas a ansiedade é algo que hoje em dia, assim, a gente tem ansiedade natural, né? É natural. A gente só precisa administrar e entender até que ponto isso está virando uma doença e está está prejudicando a minha rotina, a minha vida, a minha respiração. Por isso que a gente precisa se conhecer. Se você perceber que tem uma pessoa do seu lado respirando assim, ó, do nada, ela está aqui alto. Nossa, ontem aconteceu isso. Eu não conheço a pessoa, eu tenho que chegar na pessoa, porque eu me sinto mal se eu não falar para ela. Alguma coisa você tem que falar, porque assim, não tá normal. A respiração não é para ser no peito. Deus fez o diafragma. O peito não é para ser o tórax, peitoral, não é para respirar aqui. Então você observa. E aí você vê o quanto que tem gente que tá respirando errado. Então não é só... Uma coisa leva a outra. Você começa a se alimentar bem, você vai querer começar a fazer atividade física. Sim. Você faz atividade física, você vai começar a ter mais consciência corporal. Você ter consciência corporal, você vai começar a prevenir coisas, doenças até. Que se você está sentindo um negócio estranho no seu corpo, se você está naquela loucura de comer sem parar, de levar uma vida ansiosa sem parar de respirar errado, você nem vai perceber que você está com o negócio. Quando você descobrir o negócio, já não tem mais jeito. Estou falando sério. Então, assim, eu acho que é um ciclo. Se a gente voltar lá para o Velho Testamento, a gente vai entender que tem que ter um equilíbrio. E se a gente pegar a própria vida de Jesus e os discípulos, a gente vê como eles caminhavam. Eles não comiam toda hora. Porque não tinha como comer toda hora. O pão levava tempo também. Quando eles comiam pão com fermento... Não um fermento químico, é um fermento igual esse que eu faço, fermento natural. Levava o tempo para o pão fazer. O pão sem fermento eles comiam na Páscoa, né? Era nessas ocasiões. E eles comiam peixe. Quando dava peixe, né? Quando Jesus fazia os milagres, multiplicava e eles comiam. Era que sim, quando chegava, alguém oferecia. Não era... Né, como a gente tem hoje tudo, né, um monte de coisa assim que você olha e fala, meu Deus do céu, é um absurdo, né, assim, então, e aí você percebe que eles tinham mais disposição, eles andavam, peregrinavam de cidade em cidade, então assim, como? Porque dá mais energia, come menos, porque o corpo ele foi feito para comer o que Deus criou na natureza e só. E aí você tem disposição, você não tem cansaço, né? Eu vejo meninas mais novas do que eu, cansadas, exaustas. E aí isso tira, sabe o quê? O fôlego de vida. Isso tira, sabe o quê? A sabedoria, o entendimento, o discernimento. Atrapalha. Todos os frutos do Espírito Santo atrapalham. A pessoa fala assim, imagina. Eu falei, atrapalha, gente. Mal fica, às vezes você fica assim, oscila emocionalmente, oscila em vários sentidos. E aí você tudo joga na conta de Deus. Uma coisa que é você que tem que tomar cuidado do teu corpo. Lembrei que você estava falando da paz que excede todo entendimento. Atrapalha, paz. Se você está se sentindo... Você tem que ir lá, no correio, enviar não sei o quê.
fazendo não sei o que com o seu filho, e você não tem disposição, você está deitada a tarde toda na sua casa, sem vontade de tirar a camisola que você estava deitada, e você não está com depressão, você está só cansada, atrapalha muito a vida. Atrapalha e você vai ficar lá vendo redes sociais, mas para isso você não tem cansaço. E se alimentando de coisas ruins. Então isso não vai atrapalhar o seu espiritual? A gente é um corpo inteiro, exatamente, é todo. Você falando isso, eu estou pensando nos indígenas aqui, e faz muito sentido. Porque quando você fala sobre a gente, eu pulo os portugueses e a exploração dos portugueses dos europeus. Eu gostei que ele sempre traz a história. Vou pensar nos indígenas. E, de fato, a alimentação dos indígenas deveria ser um exemplo pra gente. Extremamente natural, não é? Meu pai era índio. Então, olha aí. Meu pai veio para cá, perdeu a conexão da natureza que ele vivia e adoeceu super rápido. O Tati está mencionando o Frei Beto aqui numa frase linda, que o Frei Beto fala que comer e comunhão são palavras gêmeas. Assim, ninguém deveria comer sozinho, pois comer é comunhão. Ele defende o pão como símbolo do cristianismo, pois Jesus é o pão da vida. É verdade, é o que eu acredito também. Eita, papo bom, hein? Lindo o Ailson fez uma outra pergunta. Deixa eu atrapalhar nessa pauta rapidamente para trazer esse comentário do Ailson. Você percebeu em algum momento que alguma igreja tentou te usar como testemunho de alguém? O Paulo estava meio que adiantou um pouco. Você percebeu que algum pastor, alguma liderança... Porque a gente realmente percebe, Suzana. Quando uma pessoa famosa, de muito sucesso, se converte, a igreja fica desesperada para usar aquele testemunho. Você, não precisa falar nome, obviamente, mas você percebeu? Não, jamais eu falar nomes. Sim, claro. Não, assim, eu, na verdade, já nunca aceitei. Acho que é o lance da maturidade também. Acontece mais com jogador de futebol hoje. Mas eu não sei, eu não conheço o coração, não sei se ela foi fazer isso para me usar nesse sentido, usar para ter lucro, seja ele em qualquer sentido, que seja popular, para ter pessoas dentro da comunidade, não sei. Mas como eu nunca abri muito canal para ir nas igrejas, eu sempre neguei, né? E sempre, ao mesmo tempo, sempre vou e fui de indicações de amigos conhecidos. Então, missionários conhecidos, assim, sabe? Da minha caminhada cristã. Então, quanto a isso, eu não tenho dúvida de onde eu estou indo, quando algum convite chega nesse sentido, que é uma indicação, alguém que eu conheço, alguém, né, nesse sentido. E mesmo assim, a gente tem que também, né, sempre orar e pedir sabedoria para Deus, se é isso mesmo que Deus quer. Mas eu tive uma situação que eu fui numa igreja, desse casal de amigos meus do Canadá, missionários maravilhosos, mas eles estavam no Brasil na época, não era em São Paulo, mas eles perguntaram se eu podia ir numa igreja e tal. E aí eu fui, eu preparei tudo, né, os slides, tudo direitinho, querendo falar nessa época eu fazia muita missão no sertão, e eu ia falar exatamente disso. Não estava assim, não tinha apelo. Eu estava falando da minha vida com Deus. Não estava dando ênfase no meu passado, até porque eu estava mal resolvida ainda. Sim. Eu estava no processo ainda, não estava? E eu sempre entendi, eu sempre falei para Deus, eu só saio daqui se o Senhor me mandar. Então eu não tinha essa necessidade de ficar na mídia, portanto que as pessoas acham que eu me converti agora, porque foi na pandemia que Deus me levantou, né? Aí então as pessoas estão, estou feliz pela sua conversão, fiquei sabendo, porque todo mundo meio achando porque eu nunca gostei de explorar isso, e também temor a Deus, e também porque eu sabia que eu tinha muita coisa que Deus tinha que trabalhar em mim. E nessa época não era uma época para eu ir, depois eu me arrependi e recuei de novo, mas a gente vai fazendo isso e errando, aprendendo e errando também, né? Mas nessa conversa que o pastor estava querendo ter comigo antes, né, e era isso, ele perguntou isso, né? Ele perguntou assim, mas também é um querido, não era que nada assim, mas era se eu não queria, se eu não tinha assim, tinha depressão, alguma coisa, para trazer alguma coisa assim, mas isso já me incomodou, uma coisa pouca assim, porque foi real, eu tive sim, mas eu não estava pronta para falar, entendeu? Então, na verdade, não era nem culpa dele nesse caso, porque era uma pessoa honesta, não era uma pessoa... Era uma igreja muito conhecida, né, da família dessa minha amiga,
desse casal de amigos, na época que eu morei no Canadá, canadenses, eles são de lá, missionários e vivem no Brasil, mas eles são de lá. E eu acabei entendendo que eu tinha que ficar quieta mesmo, eu com Jesus, e fazendo a diferença onde eu estava vivendo, né? Onde eu vivo, que é no anonimato. E isso era o que eu estava, que Deus fez esses anos todos comigo. E aí, na pandemia, Deus começou a falar. Mas eu gosto dessas perguntas, porque aí já vai selecionando também pessoas que vão chegar até nós também, porque hoje em dia já também começou esse movimento. Eu vou até na Unasp, fiquei tão feliz com o convite. Que legal. Engenheiro Coelho? O Ricardo Rossi. Uma que tem uma Unasp. Não, no interior, aqui. No Eu vou aqui. aqui. Interior eu fui com a doutora Rosana Alves, que é uma grande amiga, maravilhosa. Uma irmãzinha que Deus me deu. Não sei se você conhece ela. Acho que não. Neurocientista, vocês têm que convidar ela para vir aqui, ela é maravilhosa. Já vamos doutora pegar a dica. Rosana Alves. Rosana Alves. E Alves já dá para... É minha priminha. Já dá para... Eu não chamo ela de doutora, só porque eu falo em público assim no microfone. Nossa, é chuva. Chuva. Eu achei que era a água do chá que estava fervendo. Próximo. É bom que tá ouvindo a gente, se porventura vocês ouvirem alguns Tem que se barulhos alimentar aí. de chá, gente. É o meu remédio natural, os meus óleos essenciais chá. Acho que eu respondi, né? Perfeitamente. Isso, gente. Eu creio nisso também. Creio que o Senhor vai... E Ele não deixa chegar muita coisa, viu? Que não... Deus, Ele cuida até do que vai chegar, assim, sabe? Creio. É impressionante. E algumas vezes Ele vai mandar alguns testes, e aí você vai... Né? Mas, geralmente, Ele traz aquilo que Ele tem já pronto para a gente concretizar para o reino. 2019, no finalzinho, você participou do curso Arte da Pregação com Ed Renick Witz. Temos, inclusive, fotos da pregadora. Olha só. Nossa, eu estava cansada. Acho que eu tinha acabado de sair da meditação na palavra. Que eu fui em êxtase lá com Jesus ali, foi tão bom. Como que foi essa experiência? Você, fora do ar, a gente conversou um pouquinho sobre e eu fiquei emocionado aí. Foi Lectio Divina, que foi um curso de 3 dias, né? E teve essa experiência que foi incrível, que eu vivi. Jesus estava ali, me pegou para dar uma volta a cavalo no céu, foi maravilhoso. Cavalinho simples, branco, forte, grande. Dancei com ele nas nuvens e aí ele me disse o que eu precisava para aquele momento, que eu já estava no meu coração, que só ele sabia, ninguém mais. E a gente meditou, eu acredito que foi Isaías 30, se eu não me engano, tá? Depois eu vou me corrigir, eu vou ver. Não me lembro agora, mas a gente ficou meditando Isaías e logo depois entramos na posição do silêncio, só na respiração, né? E eu tive essa experiência incrível com Deus e até hoje, as minhas alunas, as pessoas que eu trabalho, eu sempre ensino elas a praticarem a meditação na palavra, porque, principalmente nesse tempo que a gente vive de ansiedade crônica muito grande, e a meditação, né, que as pessoas, que a palavra, desde o Velho Testamento, né, todos os profetas, muita gente fala sobre a meditação, e os cristãos acabam não experimentando, e é tão maravilhoso, e é tão incrível, porque você entra numa experiência que você não precisa, claro que você precisa orar, mas é uma oração constante. Quando a gente, deixa eu só dar um recadinho, porque assim, vocês falando sobre paz, hoje mesmo de manhã, que eu passo isso, eu falei, Senhor, se tem uma coisa que eu queria, que eu todo dia quando eu acordo, eu sempre falo, Senhor, me usa, né? E não só em palavras, né, mas no físico, né, de todas as formas que eu puder me usar, mas traz para mim cada dia mais serenidade para discernir as coisas, serenidade para discernir as pessoas, para discernir o tempo das coisas e para tudo, porque eu não quero voltar para trás.
né? E às vezes a gente volta por coisas bobas, né? De falar, comentar de alguém, fazer um comentário bobo, chato a respeito de alguém, né? Isso é qualquer coisa. Então, eu acho que isso é o que todos nós, está disponível para todos nós. Não é que, né? Não é assim, não é, ela é assim, não. Né? Eu nasci com um temperamento e eu decidi viver com o temperamento de Deus. Decidi viver da forma que Jesus faz e transforma através do Espírito Santo. Então, é todos os dias, né? A gente tem que acordar e falar. Vamos deixar o velho lá da família, daquilo que não foi bom, trazer tudo que foi bom na família e deixar o Espírito Santo ressignificar as coisas. Viu? É isso que é o recadinho que eu queria deixar para todos vocês. Lindo demais, super obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, tá, gente? A demora. Imagina, Tudo. Não a demora de hoje, porque hoje deu no certinho o tempo, mas né, a gente está um tempão querendo Mesmo porque a gente já marcou que ela vai voltar com o livro na mão. Aqui, então pronto, ó. O pão, não esqueci livro e pão. É o pão da vida, é o pão da vida. Depois eu conto a história no podcast do pão, do livro. Isso. Eu vou contar a história de como aconteceu a história, surgiu o negócio do pão. Como que Deus, na pandemia, trouxe essa possibilidade de eu trabalhar vendendo os pães de fermentação natural na pandemia, lá no meu condomínio. Olha aí. Depois eu conto esse testemunho. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe grandemente sua família. Manda um abraço para o Flávio, para os meninos, para a mamãe, que eu sei que sempre está ali, dando por perto. suporte. E Maravilhoso. Deus continue transbordando sua serenidade para esse período de tanta... Tanto ódio. de tanto ódio, de tanta coisa. A Exato. gente está precisando muito disso e hoje nós aqui e vocês também aí em casa, certamente, tremendamente abençoados com esses minutos com Suzana Alves Sareta. Obrigada, Pávio. Obrigada, Will. Eu que agradeço também, viu? Que os Jesus continue abençoando vocês dessa forma e trazendo mais convidados aqui para que vocês também edifiquem a vida deles e eles a vida de vocês e para que a gente continue sendo um instrumento, né? E que a gente coopere para o reino. A gente sabe que ele não precisa, mas ele quer. Então, que a gente não deixe de desperdiçar nada. Em nome de Jesus. Amém.